Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, no Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre Botafogo finalista. Botafogo na final da Copa Libertadores da América, classificação inédita de sua história. Meus amigos, classificação inédita de sua história. A grande final da Libertadores da América vai encarar contra o Atlético Mineiro. Já falamos aqui, né, a decisão entre os brasileiros, entre, entre Botafogo e Atlético Mineiro, no dia 30 de novembro, lá no Estádio Monumental de Núñez, lá na Argentina. Jogo decisivo, valendo taça da Copa Libertadores da América entre Atlético Mineiro e Botafogo. Mas vamos falar aqui desse jogão que deu ao Botafogo a classificação inédita para a final da Libertadores. O Botafogo perdeu de 3-1, né? O time do Peñarol, né? O time do Peñarol teve no jogo, né? Tendo o Baez inspirado, né? Lógico, né? Fez 2 gols, mas o Botafogo conseguiu a sua classificação pelo placar agregado, 6-3 no placar agregado, e no placar de 5-0 no primeiro jogo, né? Somando os 2 jogos. Então, Botafogo na final, mesmo com o Peñarol inspirado por conta dos 2 gols do País e também no jogo que o Peñarol fez, mas o Botafogo se classificou controlando a partida, né? Administrando o jogo, administrando o resultado e conseguiu a sua classificação para a final da Copa Libertadores da América. Então temos aí esse jogo de brasileiros, né? Vai ser a 4ª decisão brasileira em 6 anos, né? Porque tivemos aí também dos jogos aí entre Palmeiras e Santos, também tivemos aí esse jogo aí vai e nesse confronto vai e esse confronto brasileiro vai ser a 4ª final brasileira na competição. Tivemos aí Palmeiras e Santos em 2020, Palmeiras e Flamengo em 2021, Flamengo e Atlético do Paraná em 2022 e agora temos aí esse confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo no dia 30 de novembro lá na Argentina. Então vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu na partida, também de muita coisa que aconteceu também, né? Antes da partida, né? Teve aí ônibus da delegação e também de torcedores do Botafogo e tivemos aí, e nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu, né? E que vamos falar de tudo, inclusive do pré-jogo, inclusive que tivemos aí ônibus apedrejado, né? Do ônibus da delegação do Botafogo, dos torcedores que foram pro estádio lá no Estádio Centenário. Vamos falar aqui de tudo isso. Também no campo de jogo também nós vamos discutir isso, vamos comentar nesse pós-jogo. Mas antes disso, pessoal de casa, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube, também com o nosso programa ao vivo, de todo sábado às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, com nossa transmissão ao vivo no YouTube, no Conversa de Torcedor, pelo YouTube, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e pela 98.7 FM, na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, para vocês, falando tudo sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol carioca e também no esporte em geral. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia de sempre. Tá bom, pessoal? E falando sobre isso, e a goleada no jogo de ida no Newton Santos, que havia deixado o Botafogo com o jogo começando com a mão na vaga na final, inclusive. E nesta 4ª, que o jogo aconteceu no estádio lá de Montevidéu, no Estádio Centenário, certo? E o time fez um jogo tenso contra o Peñarol do Uruguai, né? Fez um jogo tenso, né? E mesmo assim, garantindo uma vaga inédita de sua história à grande final. Então, vamos falar sobre isso aqui para vocês conferirem. E até antes disso, para a gente falar aqui de um detalhe muito importante, e tivemos uma violência pré-jogo, porque apesar do clima aparentemente de paz dentro do estádio, antes da partida houve também cenas lamentáveis, porque ônibus apedrejado, no ônibus que tinha os torcedores do Botafogo e da delegação da equipe do clube foram apedrejados, né?
para a gente falar sobre isso. Houve alteração do local, né, por conta do jogo das semifinais. É, na primeira ocasião, porque o Peñarol havia proibido a presença de torcedores no estádio, né, no Campeão Del Siglo para os torcedores do Botafogo, né, inclusive no torcedor visitante, que é do Botafogo, né. O Peñarol havia proibido a presença de torcedores do Botafogo lá no estádio do Peñarol, do Campeão Del Siglo, mudou o estádio para a partida lá na Libertadores da América, foi para o Centenário, certo? E vamos falar aqui desse jogo, porque de um início muito complicado. Por quê? Por que isso, Rafael? Porque foi um início complicado. É porque o Botafogo com uma larga vantagem, uma grande vantagem no para cá agregado, o Botafogo optou por poupar jogadores, né? Assim, de 4 dos 5 jogadores, né? Poupando 4 e teve um jogo complicado no início, né? Pra gente falar, porque o Botafogo, né, com uma grande vantagem no pra cá agregado por conta do jogo de ida, poupou 4 dos 5 jogadores, 4 dos 5 atletas que estavam pendurados com cartões amarelos, né? Acúmulo de cartões, né? E o John foi o único que entrou em campo, né? Iniciou o jogo. E o Almada ficou também no banco, né? Mas por decisão da comissão técnica, assim, o time sentiu a tensão, ficou mais retraído na defesa, né, ficou mais retraído. E viu o Peñarol aos 30 minutos, né? né fazer o gol, inclusive, com um golaço do Paes de fora da área. Também teve pressão, também teve uma bola na trave do goleiro John, que o Danilo Barbosa tirou, certo? Um dos únicos lances que o Botafogo chegou com perigo na meta do goleiro Aguirre foi numa cobrança de falta, por exemplo, do Savarino, inclusive, né? O Savarino que chutou, né? E foi à esquerda do goleiro Aguirre e mandou para fora, né? Na intermediária, quase na pequena área, inclusive, né? A saída de campo para o intervalo, o Aguirre, né? Deu pisão em cima do John no pé. E aí o Pero Massa, o árbitro chileno, imediatamente aplicou vermelho, e aí no segundo tempo tivemos aí o time do Peñarol com um homem a menos, né? O time do técnico Diego Aguirre. E mesmo assim a equipe do time do Peñarol se manteve, né, ímpeto da partida, tentando buscar mais gols, né, no ímpeto ofensivo, contou com mais uma bela finalização do Baez, né, 2-0 aos 20 minutos do segundo tempo. E a equipe do Botafogo não soube aproveitar o fato de que tem aí na vantagem numérica, né, do homem a mais, e aí o jogador Ponte, né, Matheus Ponte, que havia entrado no lugar do Vitinho aos 12 minutos da segunda etapa, e aí teve a confusão, né, levou o cartão vermelho aos 24 minutos, acabou sendo expulso e aumentou a pressão na equipe do Peñarol, inclusive. E aí teve o gol tranquilizador, porque o Botafogo continuou tendo dificuldades na partida. No entanto, em uma jogada iniciada de um belo ataque, né, com um belo ataque, né, de um belo no belo corte e um lançamento do Alexander Barbosa, o Almada recebeu e livrou-se do marcador, tabelou com o Marlon Freitas e acabou fazendo gol com um gol vazio, diminuindo a vantagem aos 42 minutos, que garantiria esse gol que levaria o time do Botafogo para a final da Libertadores. Só que, no minuto seguinte, o Batista aumentou, a pressão aumentou aí, melhor dizendo aí, o marcador para o Peñarol, com um belo gol, mas sem tempo para uma reação final. Então, temos aí o time do Botafogo indo para a final e, mais uma vez, com o domínio brasileiro, né? Que eu repito para vocês, em seis decisões, 4 finais brasileiras que temos aí. E o time do. Temos aí 25 para a Argentina, 24 para o Brasil, em termos de títulos em Libertadores da América, né? O futebol brasileiro está com 24 títulos, pode empatar essa disputa contra o futebol argentino, que tem 25 títulos, né? De conquistas de Libertadores. E temos aí a 25ª conquista já garantida. Então, meus amigos e minhas amigas, temos aí o Botafogo na final, voltando para as atenções para o clássico contra o Vasco, no Newton Santos, nesta terça-feira, no Newton Santos, que nós vamos estar acompanhando aí nesse momento aí, entre Botafogo e Vasco,
um clássico, né? De um clássico muito bom que nós vamos estar acompanhando, inclusive. O time do Botafogo é o líder do campeonato com os 64 pontos ganhos, 3 a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, na 32ª rodada, e o Vasco na nona colocação com 43 pontos. Então, o time do Vasco sonhando ainda com a classificação internacional para a Libertadores da América, que tem um sonho de disputar a Libertadores no ano que vem. Tá certo, pessoal? Então, o Botafogo, finalista da Libertadores, vai encarar contra o Atlético Mineiro no jogo do dia 30 de novembro no estádio Monumental de Nunes, lá na Argentina, meus amigos. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, né? Parabenizando todos os botafoguenses pela classificação para a final da Copa Libertadores da América e vão disputar pelo título inédito de sua história na Libertadores, tá bom? Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, Conversa de Torcedor Notícias, repetindo para vocês. E não esquecendo, Conversa de Torcedor ao vivo todo sábado às 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do nosso Conversa de Torcedor, pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também para a Rádiosnet. Tá bom, pessoal? Tudo para você ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo nos bastidores no futebol brasileiro, no futebol carioca e também no esporte em geral. Repito, na nossa transmissão no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com, pela Rádiosnet e também pela 98.7 FM na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rádio NSC. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, pessoal. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera.